Então, deu início à gravação da aula, tá, pessoal? Aí, conforme combinado, Maria Emília, boa noite. Bom, então é o seguinte, 7h03 agora, os alunos, né, que porventura se atrasarem, depois terão acesso às gravações, tá? Então eu vou dar início, né? Nós temos aqui, só está faltando um aluno, que eu não sei quem é, depois eu vou dar uma conferida. Parece que a turma tem 8, 9 alunos, tá? Então hoje eu vou dar continuidade, né? Vou terminar a parte introdutória do curso. Só um minutinho que eu estou... E aí, na segunda etapa, então, na aula passada, pessoal, a gente começou a falar alguns conceitos básicos aí de sinais, né? Nós vimos que por exemplo, nos sistemas do Detran, tá? Quando você passa com o carro, existe uma área aí muito... Pessoal, não é minha área de pesquisa, tá? Mas o pessoal tem pesquisado bastante, que é o reconhecimento de imagens, né? Você tira uma foto da placa do carro, você pegar aquela numeração ali, pega, né? Identificar dentro do sistema de banco de dados do Detran, isso aí é um desafio, tá certo? É lógico que se a placa tiver com a resolução boa, né? Toda novinha, isso aí não é um desafio muito grande, tá? Mas em condições normais, com fluxo intenso, né? Quer dizer que isso aí é um problema a ser pesquisado, tá certo? Então, nesse momento, essa informação da placa do carro, essa imagem, ela passa a ser um sinal de interesse, que você precisa processar aquilo, precisa buscar aquela informação, tá certo? Outros exemplos, né? Tem um colega formado na computação em Ouro Preto, que ele desenvolve um esquema, que é uma câmera, né? Eu vi um artigo dele outro dia, na hora que a pessoa passa, a câmera tem que ir acompanhando, né? E aí, ele testando isso no laboratório, ele colocou que tem muitas informações que ajudam, né? Quando você está fazendo isso dentro de um laboratório. Mas imagina numa cidade ou num local, né, onde você tem iluminação, não tem uma iluminação tão boa, né? Dependendo da condição climática. Então, tem uma série aí de parâmetros, de informações aí que podem interferir, tá certo? Então, nós vimos que, quando a gente fala em sinais, não é só tensão elétrica e corrente, né? Pode ser imagem, pode ser... imagina um avião, uma aeronave, né? Uma aeronave, ela tem uma quantidade enorme ali de variáveis, né? Que ele tem que buscar informações, altitude, tempo, né? Se tem outro avião, se tem qual a quantidade de combustível, né? Como que está a pressurização interna do avião. Então, a grosso modo, os sinais, a cada momento, você tem são essas informações que você precisa para fazer algum processamento e tomar alguma decisão, para gerar outros sinais. Sejam esses sinais de controle, né? Ou não, tá certo? Bom, eu vou então aqui, mudou aqui um pouco a interface do Google Meet, tá? Deixa eu ver aqui onde eu compartilho essa tela. Ah, tá, apresentar agora, tá certo, mudar agora. Então, beleza. Então, vou dar continuidade aqui, pessoal. Antes de mais nada, vocês querem fazer alguma pergunta? Se quiser, tá? E aí, é 7h07 agora, aí no final da aula também eu abro aí para a gente ter aí um bate-papo aí, tá certo? Caso não, eu vou dar continuidade. Paramos aqui nesse slide número... Só a parte introdutória, que ela é meio basicona, mas ela é importante, tá? Para os conceitos que a gente vai precisar ver aí, né, dentro do curso, tá? Com certeza vocês já viram isso aí em matemática aplicada, em algum momento aí da teoria de controle, tá? Essa figura aí, pessoal, está vendo aí um conceito de sinal par e o sinal ímpar,
tá? Da letra A aí, o sinal par, tá? Quando você espelha esse sinal, um sinal desse tipo aí, quando você espelha ele e faz um rebatimento no eixo vertical, e aí ele passa, ele tem, né? Você pode fazer esse rebatimento, a gente diz que esse sinal é um sinal par, tá? Quando você, na letra B, ele fez o rebatimento no eixo vertical, né? Aí não deu o mesmo sinal, mas ele foi e deu um outro rebatimento na horizontal. Aí esse sinal, ele teve esse rebatimento aí, tá certo? Aí a gente diz que esse sinal é um sinal com simetria ímpar, tá? De modo resumido, na hora que a gente está fazendo o cálculo dos coeficientes, né, da série de Fourier, quando o sinal tem simetria par, né, vocês vão ver que os coeficientes pares, eles vão dar um valor igual a zero, tá? Então, devido a uma característica, né, devido a essa simetria aí, tá? Então, nós vimos na aula passada, aí tá um exemplo do sinal, né, quando a gente tem esses pontinhos aí, ó, seria um sinal amostrado, né, o que vocês viram lá na teoria de controle 2, tá? Então, esse sinal aí da letra A é o sinal degrau unitário, né? Para todos os valores de n maior que zero, o valor de xn é 1, tá? E para valores de n menor que zero, esse xn é zero, tá? Lembrando que a gente vai, né, usar uma notação aí de sinal discretizado, né, de amostras, então a gente não usa no eixo horizontal a letra T, a gente vai usar N, tá? Porque o T denota tempo, tá certo, pessoal? E aí, quando a gente coloca N, a gente está colocando um valor genérico, né? Que não só no escalamento, no temporal, né? Numa imagem, por exemplo, você tem os pixels na direção X e na direção Y, tá certo? Então, nem sempre essa variável aí dependente vai ser o tempo, tá? Na letra B, ele está colocando um conceito do sinal par, né? No inglês even. Aí ele está dizendo que o xn é meio para n menor que zero, igual a 1 para n igual a zero, e meio para n maior que zero, tá? É um sinal de simetria par. Aqui já é um sinal de simetria ímpar, tá? Aí ele deu aí o old, né? No inglês, menos, para n menor que zero é menos meio, para n igual a zero é zero, para n maior que zero é meio, tá? Bom, aí tem a famosa exponencial complexa, tá certo, pessoal? Exponencial complexa, aliás, essa exponencial aí não é complexa, não, tá? Ele está dizendo o seguinte, seja um sinal x de t vai ser igual a um c, uma constante c que está multiplicando um e elevado a t. Tá? Esse seria uma constante. Quando na letra A, esse coeficiente aí, pessoal, esse expoente a é maior que zero, eu tenho uma dinâmica crescente desse sinal, tá? Quando esse a é menor que zero, eu tenho uma dinâmica decrescente. Tá certo? Bom, por que isso é importante para a gente, pessoal? É exponencial, né? Vocês vão ver que, na verdade, existe uma ligação muito próxima, né, do processamento de sinais e das exponenciais, tá? E, em particular, as exponenciais complexas. Mais para frente, a gente vai estudar um pouco aí sobre elas, tá? Porque quando você aplica, na verdade, lá na teoria de controle 1, Paulo Monteiro, ele mostrou para vocês, para fazer análise, né, você tem um sistema, tá certo? Aí quando ele fala assim, vão aplicar um impulso unitário na entrada desse sistema, né? E aí ele vai ver como que esse sistema se comporta. Lá ele tem o objetivo de saber se aquele sistema ele é estável ou não, tá? Mas é como se você chegasse na entrada de um sistema, pessoal, pegasse uma marreta e desse uma marretada, se tivesse uma entrada lá que tivesse uma barra de alumínio. Quando você desse uma marretada, é como se você pegasse os sinais, seria uma explosão de sinais com frequências, né, variando aí de um esparramento aí de vários valores de frequência e com vários valores de amplitude. Porque na hora que você bate essa marreta, você vai numa energia de zero até o infinito, tá? E com vários valores de frequência, tá certo? E aí, quando você faz isso, né, o sistema ele vai receber esse fecho de valores, né, de sinais, e aí ele vai testar a entrada dele para cada valor desse sinal. Se tiver um sinal que leva aquele sistema à instabilidade, aí esse é o objetivo nosso de estudo, né? Teoria de controle 1, você foca nisso. Lá na teoria de controle 2, né, o Joca, na verdade, não sei se foi com ele que vocês fizeram, mas ele muda para o sistema discretizado,
né? Eu estou indo para o sistema digital, tá certo? Na teoria de controle 1 e 2, ele está trabalhando com uma entrada e uma saída, que são sistemas CISO, e aí ele vai lá para a teoria de controle 3, onde eu tenho N entradas e N saídas, tá certo? Que são os sistemas do tipo MIMO, né? Aqui em sinais e sistemas, a gente vai, não vamos repetir lá o que eles já estão mostrando para vocês, mas nós vamos falar, por exemplo, de espectro, gráfico de espectro, né? Vamos ver como é que é esse comportamento. E a exponencial é particularmente importante, tá? Vocês vão ver que eu vou desligar aqui o meu WhatsApp, se alguém chamar aí, porque senão ele fica pitando aqui, aí vocês me. Bom, então nós estamos aqui num conceito aqui que vocês vão ver, que vocês vão lembrar, isso aí é um sinal senoidal. Ah, Geraldo, mas você está falando de sinal senoidal, mas lá está cosseno. O sinal senoidal é um sinal de cosseno, cosseno ou seno, né? Se eu transladar um ou outro, eu vou chegar nesse sinal. Então, o que ele está dizendo aí, pessoal? Eu tenho um x de t, que é um sinal que está A vezes cosseno de ômega 0 t mais φ. Tá certo? Esse φ aqui, ó, é o valor no instante tempo igual a zero, em que ângulo? Qual era a defasagem, né? Nesse caso aqui, esse sinal está adiantado de um ângulo φ, porque no instante tempo zero, o bico do sinal aqui, ó, já tinha passado. Então, esse φ aqui é um valor negativo, tá certo? Bom, aí esse A é o valor da amplitude, né? Que a gente na automação vocês aprendem bastante. O T0 aqui, pessoal, é o período fundamental desse sinal, tá? Quando a gente fala período fundamental, né, seria a frequência de referência que você está colocando. E esse período, né, essa frequência ômega zero, ela é dada por 2πf, f0. Então, colocando aqui T0 igual a 2π sobre ômega zero. Esse T0 aqui, então, é o período fundamental. Aí a gente coloca, quando essa referência, nós vamos colocar zero, tá certo? Bom, aqui tem um sinal que eu chamei de x1 é igual a cosseno de ômega 1t, depois eu fiz cosseno de ômega 2t, observe que aqui o sinal está alargando, o período está ficando maior. Quando o período está ficando maior, pessoal, período aqui, tá certo? Esse ômega 2, né, essa frequência angular aqui, ela está diminuindo, né? Se a gente já, aqui o período da letra A é maior, aliás, período menor da letra A, período maior. Então, a frequência vai ser o contrário, tá certo? Então, aqui, ó, a relação entre frequência, ômega 1 é maior que ômega 2 e maior que ômega 3, que implica que o período T1 é menor que o período T2, que é menor que o período T3, né? Isso lá a gente aprende bastante isso aí, né, na automação, tá? Bom, aqui é um sinal. Muitas vezes a gente nós estamos interessados só na parcela, o semiciclo positivo desse sinal. Nós não estamos interessados, né? Olha só, uma vez eu perguntei para o professor aí de dispositivos eletrônicos aí, né, da UFOP, né, quando eu estava bem no início do curso, eu tinha uma certa dificuldade de visualizar aí a questão de tensão contínua, né, ou corrente contínua com corrente alternada, né? Então, uma definição importante para nós, quando você alterna entre o lado positivo e negativo, isso aqui está alternado, tá? Agora, olha só, esse mesmo sinal aqui, pessoal, se você deslocar ele, aplicar um nível DC, colocar um ponto aqui com uma tensão, um valor contínuo de tensão, você vai deslocar esse sinal para cima, tá? E esse sinal, se ele ficar todo acima do semiciclo da barra positiva aqui, do instante aqui, ele passa a ser um sinal contínuo, porque não há inversão mais nem da corrente, tá certo? Então, quando a gente vai falando em sinais aqui, tem que tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, ó, esse sinal aqui é um sinal a rigor contínuo, porque ele não está indo no semiciclo negativo, tá? Eu peguei esse sinal de tensão e retifiquei, coloquei ele para passar num de outro, né? E aí ele ficou, estou aqui com o sinal retificado, em ordem completa. Bom, aqui, pessoal, nós estamos trabalhando aqui com o sinal na letra A, com o sinal com uma dinâmica. Ele está com um espiral aqui, um sinal que está oscilando de acordo com o cosseno, só que esse sinal está sendo envelopado. Ele foi envelopado por um outro sinal, tá certo? Aqui tem uma multiplicação de dois sinais, tá certo? Esses dois sinais, esse sinal pontilhado, ele está determinando a dinâmica desse sinal em linha contínua. A gente vai ver que a exponencial complexa, ela tem essa dinâmica e a gente vai conseguir construir o sinal do jeito que a gente quer.
Bom, aqui, então, olha lá, letra A, o sinal crescente aqui está um C, um E elevado a RT. Esse sinal C é elevado a RT, pessoal, a notação E elevada a um alfa T, tá? É uma notação, existe uma notação chamada notação de Euler, que eu vou explicar para vocês. É uma maneira de representar um seno ou um cosseno, tá? Esse C que multiplica E elevado a RT, que multiplica, eu tenho um cosseno de ômega 0T, tá? Aqui ficou errado aqui no livro, mas é cosseno de ômega 0T. É esse sinal aqui, ó, que está ondulando, tá? Se esse C que multiplica E elevado a RT, se isso aqui fosse uma constante, tá? Esse sinal da letra A, ele ia oscilar com amplitude sempre constante. E numa amplitude que seria C, tá? Só que existe um E elevado a RT aqui, ó, no tempo. Esse E elevado a RT aqui é outro sinal, tá? Então, ele está dizendo o seguinte, quando esse R, nessa exponencial, tiver um valor maior que zero, vai ter uma dinâmica crescente. Seria como se fosse uma microfonia, ele vai estar com nível de energia tendendo ao infinito. Quando esse R for menor que zero, ele vai atenuar o sinal, ele vai matar o sinal na medida que o T for passando aí, tá certo? Bom, aqui eu estou fazendo um tratamento como se o sinal fosse um sinal discretizado, tá certo? Aqui ele está crescente e aqui ele está decrescente, tá certo? Na letra C, ele tem os dois lados, tá? Ele está indo num sinal aqui que está oscilando e até ser todo atenuado. E na letra D, ele está indo no valor zero e crescente, tá? Então, as letras aqui, então, eu estou trabalhando com sinal discreto. X de N é um C que multiplica um alfa N. Aí, cada valor desse alfa aqui, pessoal, quando o alfa for maior que 1, quando o alfa entre 0 e 1, quando o alfa for entre menos 1 e 0, quando o alfa for menor que 1, vai definir as dinâmicas desses sinais aí. Então, isso aí é tipo de curiosidade, é a matemática básica do negócio, tá? Mais para frente a gente vai, quando estiver falando em números complexos, isso aí vai ficar mais claro. Bom, aí eu estou na letra A aí, pessoal, a gente está vendo o sinal, que ele é um sinal discretizado, e esse sinal é um sinal cosseno, tá? Cosseno de 2π N dividido por 12. Bom, nessa nomenclatura ômega é 2πf. F é frequência. Se fosse domínio do tempo contínuo, seria F. Mas aqui nós estamos trabalhando com valores discretos, né? Com valor amostrado. Então, esse N aqui, pessoal, esse N, na verdade, é cada índice dessas bolinhas. Se eu pegar aqui onde o mouse está apontando, no instante de tempo N igual a zero, o xn é zero. No n igual a 1, esse xn tem uma amplitude. No n igual a 2, outra amplitude. No n igual a 3, outra amplitude. Então, cada valor de n, né? Cada valor de n vai me determinar uma amplitude dessas bolinhas aqui, tá? Esse dividido por 12, pessoal, o 12 é um n maiúsculo, tá? O 12 é o número de amostras dentro de um ciclo. Então, olhando essa figura aqui da letra A, se eu contar o número de bolinhas aqui num ciclo, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A próxima amostra já é um novo ciclo, tá? Esse 12 no denominador aqui, então, tá? Então, esse sinal aqui, ele vai se repetir, né? É um sinal periódico. E aqui eu estou vendo claramente um conceito aqui, né? Agora, toda vez que tiver bolinha, quer dizer que o sinal ele é periódico? Vocês vão ver que não. Existe uma relação do n com esse denominador, dois números inteiros. Toda vez que esse número for um número racional, o sinal vai ser periódico. Quando esse valor for um valor irracional, é uma dízima, né? Depois a gente vai ver esse conceito aí, uma dízima que ela não se repete, for uma notação irracional, mesmo você tendo esses pontos organizados aí, tá? Aí o sinal não vai ser periódico, né? E um outro detalhe importante, que se a gente vai trabalhando dentro do sistema digital, esse N é um vetor com uma quantidade limitada de amostras, tá certo? Bom, aí eu estou trabalhando aí num outro, né, cosseno de N sobre 6. Observe que ele não colocou 2π bonitinho lá para mim, ó. Cosseno de 2π N sobre 6, tá? Mas, na hora que a gente estiver analisando aí, né, nós não vamos aprofundar tanto, mas é importante, com uma visão matemática, olhar isso aí, tá? Sinais senoidais de tempo discreto.
Bom, aqui eu estou com o sinal de tempo discreto sendo espiralado, né? Ele está sendo envelopado. Quem está definindo a dinâmica desse sinal aqui que tá aqui dentro dessa área aqui é esse sinal pontilhado, que é outra exponencial, que é uma exponencial complexa, tá? Que o sinal, quando a gente fala um sinal exponencial, a dinâmica dele aqui está um sinal crescente, tá vendo? E ele está multiplicando o sinal interno aqui e ele está definindo a dinâmica, né, do sinal interno. Aqui, estou com a dinâmica decrescente, o sinal discreto com uma dinâmica decrescente aqui. Bom, aqui tem outros exemplos, tá? Aqui na letra A, na letra B, na letra C. São sinais que, ora, você está mudando a frequência, né? Esse da letra A, a frequência aqui dele está sendo 0, e aí está mantendo uma amplitude sempre igual a 1, né? Letra B, ele, para uma determinada ômega, tá? Eu tenho uma quantidade de amostras, e na letra C ele mudou essa quantidade de amostras do período fundamental. Observe que é πn sobre 8. Então, 8 amostras na frequência, na fundamental. No ciclo da fundamental. Em cada ciclo aqui eu tenho 8 amostras, tá? Na letra B, na letra C, desculpa, se você contar aqui, você vai ver que no ciclo dele aqui tem 4 amostras, ó. 1, 2, 3, aliás. É porque, se eu multiplicar aqui por 2πn, né? O 2, para eu ter o 2 no numerador aqui, eu tenho que jogar 8. Então, na verdade, esse 4 aqui vira 8. Então, se eu contar na letra C, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 amostras na fundamental. Na letra B, para aparecer um 2 no numerador, tem que ter um 16 no denominador. Então, aqui, se eu perguntar assim, qual é o N maiúsculo desse sinal da letra B? O N maiúsculo é igual a 16 amostras. Tá certo? Bom, na letra D, que são outros exemplos de sinais, né? Ele foi alternando aqui, ele deu o sinal e deu a fórmula que representa esse sinal, sempre em N, tá? E a letra G aqui é a mesma coisa, tá certo? Bom, sequências senoidais de tempo discreto para diferentes frequências, tá? A gente, pessoal, a gente chama ômega, né? Quando a gente está falando em tempo contínuo, tá certo? Só que, quando a gente vai falando de tempo discreto, a gente vai chamar de o ômega maiúsculo, a gente chama ele de sigma, tá? Vai chamar ele de sigma. Esse livro aqui, ele não respeitou isso não, tá? Mas vocês vão ver que mais para frente, a tradução não respeitou aí a notação correta. Mas ele está dizendo para você, ó, comparação de E elevado a J ômega 0T. De onde que saiu esse ômega 0T aqui? E aqui ele tem um ômega 0M. Isso aqui, pessoal, vai vir numa relação que a gente chama de relação de Euler, que eu vou explicar mais para frente. A relação de Euler diz o seguinte, vou usar aqui meu quadro digital. A relação de Euler, existe uma notação que o Euler provou, né? Que um E elevado a um J, θ, isso aqui é igual a cosseno de θ mais J seno de θ, tá? Essa é a chamada relação de Euler. De Euler. Na verdade, não é O, é E. Então, essa notação é uma notação muito importante para a gente, tá? Dentro de sinais. E elevado a J θ, em um plano complexo, é igual a cosseno de θ mais J seno de θ, tá? Essa prova eu não vou fazer ela aqui, porque ela usa série de Maclaurin, uma série de coisas aí, tá certo? Mas se eu desenhar aqui o eixo em plano complexo, chamar isso aqui de J, e se eu tiver aqui, ó, um determinado número aqui, pessoal, esse ponto aqui, sendo um número complexo Z, esse camarada aqui, ele tem uma abscissa A, um valor A, e tem aqui, ó, um valor B aqui, ó. Ele tem um valor B aqui, tá certo? E ele tem aqui a distância desse número R, desse Z até R. Isso aqui na notação polar, né? O Allan Kardec começou a mostrar isso lá em análise de circuito. A gente pode dizer que esse Z aqui, ó,
esse Z, tá? Esse Z é igual a esse R aqui, que é a distância desse ponto até a origem, que multiplica E elevado a um J teta. É R que multiplica, né? E elevado a J teta. Esse R é esse módulo aqui, tá? Aqui tem uma multiplicação aqui. Se eu colocar R aqui, aparece R aqui. Mas, na verdade, se você pensar nesse número aqui como um vetor, esse camarada aqui é igual a A mais J, que é o eixo J, né? Aqui, na verdade, o A é igual a R cosseno teta. R cosseno teta. E o B, esse B aqui, ó, é igual a R seno teta. R seno teta. Então, na verdade, esse número Z aqui, considerando Z aqui um vetor, esse número aqui, na verdade, esse Z aqui, ó, vetor, é igual a A mais B na direção J. Esse A aqui mais B na direção J. Fazendo essas substituições aqui, vai ser A, que vai ser R cosseno teta, mais B. B é R seno teta. R seno teta. Tá? E aí, colocando isso em evidência, tem que ter um J aqui, porque esse J, ele está multiplicando aqui, tá certo? Na direção J. Na direção J unitário. Então, isso aqui vai ser igual a R que multiplica cosseno teta mais seno, J seno teta. O J aqui tem um J multiplicando. J seno teta. Essa relação, no livro, lá no capítulo 1, tem a prova, né, usando série de Maclaurin, mas nós vamos ser usuário dessa forma. O que é importante para a gente é saber que essa notação aqui, ó, R que multiplica E, J teta, vai ser igual a R cosseno teta mais J seno teta. Tá? Isso aqui, na notação cartesiana, com a notação polar, também a gente consegue chegar aí nessa igualdade aí, tá? Então, o que ele está colocando aqui agora é o seguinte, esse lado é J ômega 0T, pessoal, isso aqui é domínio do tempo. No lado direito, ele está J ômega 0N. Não pode ser ômega 0 quando a gente estiver usando a notação para sinais, tá? Vou colocar aqui encontro 4, ilustração CAT 332, ilustração CAT 332, encontro 4, ilustração 1. Eu não estou distribuindo lá porque a gente praticamente não tem ilustração nenhuma, tá, pessoal? Mas eu costumo jogar isso no WhatsApp depois, tá? Aí vocês conseguem... Na verdade, esse J ômega 0 aí, a notação correta seria E elevado, aqui do lado esquerdo, um E elevado a J ômega 0 T, T para domínio do tempo, e um E elevado a J, aí aqui eu vou colocar sigma. Aqui, em vez de T, vai aparecer um N. Tá? Esse N aqui vai denotar para mim, ó. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, eu vou fazer uma comparação do meu sinal aqui, desses dois sinais, no domínio do tempo e no domínio do tempo no domínio discreto, desculpa, no domínio N aqui, tá? Amostrado. Então, o que ele está dizendo é isso aí, ó. Olha lá. Sinais, quando você vai alterar esse ômega 0 aqui, ó, para dois ômega 0 diferentes, dois valores diferentes, você sempre tem sinais diferentes, tá? Em contrapartida, pessoal, quando vocês estiverem no domínio do tempo discreto, vocês vão ver que os sinais eles vão ser idênticos sempre que os valores dessa frequência aqui tiver com espaçamento de 2π. Isso tem a ver com aliens, com as frequências de amostragem que a gente vai usar. Tá? E tem uma relação também, quando você está dando um giro na circunferência de raio unitário, você dá um giro de 2π e volta para o mesmo ponto, para o mesmo ângulo. Tá? Então, o que ele está dizendo, ó, existe uma amarração dos sinais, essa amarração, a cada 2π, você volta e repete o mesmo sinal. Tá certo?
Bom, o sinal, esse E elevado a J ômega 0T, ele é periódico para qualquer valor, escolha de ômega 0. Qualquer ômega 0 que você jogar aqui, vai dar cosseno de ômega 0, T, cosseno de ômega 0 mais J seno de ômega 0. Esse valor de ômega 0, esse sinal é periódico. No caso do discreto, ele não vai ser periódico sempre, tá? Foi aquilo que eu falei para vocês, ó. Ele vai ser periódico quando eu tiver 2π n minúsculo dividido pelo n maiúsculo. O n maiúsculo é o número de amostras de um ciclo, tá? E o n minúsculo é o índice de cada amostra. Toda vez que esse valor aqui for um número, olha lá, com n maior que zero e n maior que zero, tá? Dois valores inteiros, e essa divisão aí for um número racional, esse sinal aí ele vai ser periódico, tá? A frequência fundamental aqui, ó, é ômega 0. A frequência fundamental do lado direito é sigma 0, tá? Essa tradução aqui não ficou legal, não. Eu tenho aqui o período fundamental, é o T0, aquele T maiúsculo, tá? O período fundamental aqui nós vamos chamar de N0, N maiúsculo 0. Essa aqui é o número de amostras da fundamental. Quando o ômega for igual a 0, né? Como o ômega 0 aqui está no denominador, vai ter uma indefinição aqui do lado esquerdo. Aqui do lado direito também vai ter uma indefinição. Para valores de ômega diferente de zero, tá? Ele multiplica n, que multiplica 2π, e esse ômega 0, na verdade, é n0. Você substitui esse ômega aqui, que é o período fundamental, aliás, sigma 0. Então, ela supõe que n não tem fatores em comum. Então, esse n não tem fatores em comum vai definir que o número é racional, tá certo? Não preocupa que eu não vou... Isso é título de curiosidade da matemática, né? A gente não vai cobrar isso em prova. Aqui eu estou em um exemplo aqui de um impulso unitário de tempo discreto. Lembrando que o impulso unitário, no instante de tempo igual a zero, n igual a zero, a amplitude é 1 para esse sinal, tá certo? Bom, a sequência é degrau unitário, né? U de n, a notação que a gente usa é U. O outro é o deltinha lá. Deltinha, que é o símbolo do degrau. Esse aqui é U de n, é o símbolo do degrau unitário. Aqui aqui é o degrau unitário de tempo contínuo, aí eu usei ali U em T, tá? Esse T aí é para dizer que é tempo contínuo aí. Bom, aí tem uma aproximação para explicar a aproximação do degrau, tá, pessoal? A derivada do degrau, na verdade, vai dar um impulso, tá? Se você pensar que ele varia de 0 até 1, né, num instante de tempo muito rápido, a derivada disso é um impulso unitário. Lá no livro tem uma prova disso aí, mas eu vou pular isso aí, tá certo? Então, olha lá, ele fez uma aproximação de um delta bem pequenininho, olha lá. À medida que ele vai aproximando esse delta aí, diminuindo esse valor do delta, eu estou aplicando 1 sobre delta. Então, quando esse valor aí tende a 0, esse delta, esse 1 sobre delta tende ao infinito. Daí que justifica o impulso unitário, tá certo? Então, o impulso unitário de tempo contínuo, né, o valor tendendo, quando o impulso é unitário, a amplitude dele é 1. Ou, se eu multiplicar K, que multiplica um delta T. Então, esse K, ele tem uma amplitude, um determinado valor de área K, tá certo? Imaginando que são... Bom, aí tem aí uma aproximação, tem um sinal variando o x de tempo no x de t no tempo. Aí ele aproximou, tá, pessoal? Um zero delta, mas isso aqui, na verdade, quando você estiver trabalhando aqui, se isso aqui fosse um degrau unitário, um valor unitário, unitário é 1. Quando você pega esse amplitude 1 e multiplica por esse sinal, ele vai dar uma beliscada nesse sinal. Ele vai beliscar o sinal. Então, o que ele vai guardar, na verdade... Quando você multiplica o delta, o impulso unitário pelo sinal, dá o próprio sinal, tá certo? Ele vai buscar, vai dar um determinado valor, a amplitude daquele sinal naquele instante de tempo. Isso está associado com a amostragem, né? A amostragem, você tem um trem de pulsos unitário, e na hora que você multiplica esse trem de pulsos pelo sinal, em cada ponto desse sinal que ele beliscar o sinal, ele vai guardar aquele valor, tá certo? Bom, aí aqui tem algumas coisas que não mudam, né? Aquela teoria de controle 1, teoria de controle 2, né? Sinais, pessoal, são sistemas. Né? Quando a gente fala em sinais e sistemas, né? Sinais e sistemas, aquela teoria toda que vocês estudaram, ela se aplica dentro da nossa disciplina,
tá? Então, olha lá, x de t, saída y de t, aqui eu tenho um sistema de tempo contínuo. Quando eu mudei para tempo discreto, olha lá, xn, yn, tá certo? Mudei aqui para o colchete, sistema de tempo contínuo, sistema de tempo discreto. Aqui nós temos apenas um vetor de amostras. Então, aquela teoria, dois sistemas em cascata, né? Sistema 1 e sistema 2. Aqui eu multiplico, né, os dois sistemas. Na letra B, aqui eu tenho um ponto de soma, eu vou somar os dois sistemas. Na letra C, eu tenho um ponto de soma, né? Multiplico o sistema 1 para o sistema 2. E aqui eu somo com o sistema 4. Então, toda aquela teoria, ela vale, né, para a gente aqui dentro do sistema discreto, desde que a gente obedeça algumas coisas básicas. Uma das coisas básicas aí para nós é o conceito do teorema de Nyquist, né? O conceito da frequência de amostragem. Bom, então tem aí a interconexão, né? Eu tenho uma realimentação, tem aqui uma realimentação do sistema, também vai funcionar, tá certo? Quando a gente fala em modelagem de sistema, nós não vamos ver na nossa disciplina, né? Mas aqui tem um circuito RC, um filtro, e a representação desse filtro está no diagrama de blocos da letra B, tá? Depois vocês podem pegar lá o livro, né? O LAT não é o objetivo, o foco dele não é modelagem de sistema, tá? Mas ele tem um pouco lá, uma introdução sobre isso também. Bom, tem um conceito de sistema sem invertível, só a título de curiosidade, tá? Quando eu tenho um sistema x de n, uma entrada x de n, eu tenho aqui y de n. Eu aplico no sistema inverso, aí eu consigo chegar num wn e chego nesse x de n de novo, então quer dizer que eu consegui, esse sistema, na verdade, ele é invertível. Quando eu não consigo fazer isso, ele não é invertível, tá? Então, no livro eu mantive esse slide aqui, só para título de curiosidade. Ele mostrou um exemplo na letra B, ó, x de t igual 2 vezes x de t. Aí ele colocou um W aqui, que é meio de y de t. Ele chegou no x de t novamente, tá? Quando eu consigo chegar no sinal original, quer dizer que esse sistema ele foi invertível. E a mesma regra funciona quando eu estou trabalhando com um sistema discreto, tá? Aqui ele mostrou um sistema x de k, que é um somatório, tá? Um somatório de x de k com k variando de menos infinito a n, aí eu obtive um y de n. Para ele obter o inverso, ele fez um wn, ele fez nesse sistema um y de n menos o y de uma amostra atrasada. Tá? Quando ele fez isso aqui, ele chegou no x de n novamente. Então, lá no livro tem explicando isso melhor, mas é só conceitualmente que para a gente aqui é o que a gente importa por enquanto. Tá? Aquele conceito lá de sistema estável, né? Letra A é o pêndulo, ele é um sistema inerentemente, na letra A, ele é um sistema, né, que se você soltar ele aí, ele vai partir, ele vai ter um equilíbrio na estabilidade, tá? A letra B é um sistema, um pêndulo invertido, que é um sistema naturalmente instável, tá certo? Só a título de curiosidade, todas essas regras aí funcionam. Bom, tem aquele conceito lá de sistema invariante no tempo, tá, pessoal? O que ele está mostrando para vocês aí? A invariância no tempo quer dizer o seguinte: você vai aplicar um sinal, tá? E dentro desse sistema pode acontecer no máximo um deslocamento temporal, né? Vai acontecer, se acontecer um determinado deslocamento temporal na entrada, vai provocar um deslocamento temporal na saída, tá? Então, o sistema invariante no tempo são aqueles sistemas cujas constantes, né, das equações lá não vão mudar. Fazendo uma analogia com o sistema elétrico, né? Quando você vai modelar aí uma equação com o sistema elétrico, o valor do capacitor, né? O valor do capacitor, o valor das resistências, no tempo isso não muda, tá? Então a gente vai dizer que ele é invariante no tempo aí, tá? Conceito de sistema linear. O sistema linear é um sistema que ele é representado, né, com equações diferenciais de primeira ordem, tá certo? No caso aqui, pessoal, eu tenho uma entrada x de n e y, 0 aqui de n, tá? O fato desse sistema ser linear, a gente consegue usar aquele princípio da superposição. Eu posso
desconsiderar essa entrada Y0 aqui, aplicar X de N e fazer a análise desse sistema. Depois eu faço o contrário. Eu aplico X de N aqui, desconsidero esse X de N e aplico Y0. Depois eu somo, né, faço a soma dessa saída considerando essas duas entradas em estados diferentes. Tá? Quando o sistema é linear, eu posso fazer isso. Posso utilizar o princípio da superposição. Em análise de circuito, né, vocês fizeram isso lá, né? Quando tinha várias fontes de corrente, quando tinham várias fontes de tensão, tá? No tempo discreto aí, a gente pode usar essa analogia. Bom, algumas definições importantes para a gente fechar essa parte inicial introdutória, pessoal. Sinais, né, são representados matematicamente como funções de uma ou mais variáveis independentes. Tá certo? Exemplo, sinal de voz, brilho de uma imagem, tensão e corrente em um circuito elétrico, temperatura em um alto-forno, velocidade e altitude de um avião e etc. Né? Nós, na automação, quando você quer controlar aí um braço robótico, por exemplo, na maioria das vezes você vai pegar algumas informações, né, e vai mudar a tensão ou corrente ou alguma outra grandeza e a variável independente sua vai ser o tempo. Tá? Mas tem outras aplicações, né, como eu falei, que essa variável independente pode ser que não seja o tempo. Né? Desenhar uma imagem, né, ou uma movimentação no espaço também. Né? Bom, quando a gente fala sinais de tempo contínuo, são sinais cuja a variável independente ela é contínua. Tá? E sinais de tempo discreto, a variável independente assume apenas um conjunto discreto de valores. Bom, sistemas, né, respondem a sinais particulares produzindo outros sinais. Processamento de sinais, então, pessoal, a gente pode entender como sendo toda essa dinâmica, né, as ferramentas que você tem para estudar sinais e sistemas, né, para saber como é que o sistema ele se comporta para um determinado valor de entrada, por exemplo, tá certo? Então, tem aplicações em diversas áreas, né, robótica, engenharia, música, né? Processamento digital de sinais, né? Em música é bastante aplicado, tá? Energia, medicina, reconhecimento de fala, padrões, bolsa de valores, né? Tem aí um mundo aí, tá certo? Então, é a gente trabalhar aí. Bom, focado aqui no na nossa mais para automação, pessoal, uma aplicação que a gente tem uma aplicação imediata para a gente da automação, é filtragem, né? Filtragem de sinais. O objetivo da filtragem é eliminar ou reduzir, né, níveis de ruídos em imagens, gravações, gráficos, para níveis aceitáveis, tá? Se você for medir o sinal de tensão de uma rede elétrica, por exemplo, vocês vão ver que esse sinal ele vai estar com um monte de ruído. Então, eu preciso, muitas vezes, esse ruído ele pode ser problemático para a minha aplicação. Então, eu posso aplicar uma filtragem, né? Ou essa filtragem pode ser analógica, ou essa filtragem ela pode ser digital, tá certo? Eu tenho um exemplo no meu projeto, que eu tenho um módulo que o conversor AD dele é de 8 bits, tá? E de um equipamento mais antigo. Mas eu não podia abrir mão de usar o equipamento, que é um equipamento caro, tá? Fiz as medições, e aí fui para um outro sinal, que na verdade, com uma outra bateria de dados, que foi medido com equipamento, que o conversor AD já era um conversor AD de 10 bits, tá? Quando eu fazia, mostrava, né, essas imagens geradas por dois equipamentos diferentes, o conversor de 10 bits, nitidamente, ele me dava um sinal de qualidade muito melhor, tá certo? E aí, pessoal, no meu processamento, na hora de bater esses dois sinais, eu não podia simplesmente ignorar, né, os equipamentos caros, tá? Então, eu precisei fazer uma bateria de aplicar uma técnica para fazer a filtragem desses sinais, tá certo? E aí, eu fiz lá um filtro, né, um filtro digital, para eliminar esses ruídos. Um filtro aí que está muito na moda e que vocês estão vendo todo dia aí praticamente, né, quando o pessoal vai anunciar os dados da Covid,
é aquele filtro de média móvel. Aquele filtro de média móvel, aquilo ali é um filtro, tá? Aquele filtro ali, ele considera uma quantidade de amostras e tira uma média, e substitui, né, aquela quantidade de amostras por uma média. A cada conjunto de amostras, ele vai calcular a média e considera apenas um determinado valor. Com isso, ele tira os picos, né, que estiver muito fora daquele valor ali, né, que seriam aquelas variações bruscas. Filtro de média móvel é um exemplo, tá? Bom, amostragem, processamento digital, né, de sinais, filtragem, filtros, anti-alias, né? Bom, sistemas realimentados, pessoal, são sistemas que vocês estudam lá na teoria de controle, tá? Então, nós não vamos ter controle, né? Teoria, o controle de sistemas, aqui nós não veremos isso aqui, tá certo? Bom, então, essa parte introdutória, né? 7, 10 para 8 agora, tá, pessoal? O que eu preparei aqui, né, junto com vocês, seria terminar essa parte aqui essa parte um aqui, tá certo? E na parte 2, que é a continuação aqui, eu vou entrar com a parte conceitual aqui com vocês aqui sobre a construção, né, simulação de sinais, tá? E essa simulação de sinais já é fazendo o roteiro prático um, tá certo? Então, eu vou parar de compartilhar minha tela. Então, 10 para 8, tá? Eu vou abrir aqui o meu MATLAB e vou ler junto com vocês aqui o... Aí eu vou compartilhar junto com vocês, né? O roteiro prático, eu disponibilizei ele lá no... Então, o roteiro prático um, ele está no Moodle. Então, eu vou compartilhar junto com vocês aqui, para a gente discutir esse exercício. Vou jogar no WhatsApp aí, tá, pessoal? Tem algumas coisas aí que eu não expliquei para vocês aí, mas eu não expliquei ainda, mas vocês já viram, né? Conceito de teorema de Nyquist. Bom, se tiver mais... não sei em que ponto que vocês estão aí na disciplina, tá, pessoal? Mas eu disponibilizei aquele material do MATLAB, e eu recomendo, né, que vocês deem uma navegada naquele material, tá? Invista um tempo. Aquele MATLAB, né, aquele material de MATLAB que eu disponibilizei, está lá no WhatsApp também, no Moodle. Ele tem lá uma estrutura, vou abrir aqui, aquele MATLAB básico, tá? Como vocês já fizeram introdução à programação, aliás, programação um e programação 2, né? Acredito que a maioria já tenha feito. Então, eu gastei aí ao longo né? Eu tenho aqui uma estrutura, tá lá no Moodle, tá? MATLAB básico. E aí, pessoal, o MATLAB é um negócio que, assim, a gente vai mexendo. O Paulo Monteiro pede algumas coisas para vocês do MATLAB, né? O Joca, ele pede. E cada professor aí vai demandando demandando um pouco do MATLAB com vocês aí. Lá na programação 1, se eu não me engano, vocês estudaram, foi o Scilab, um negócio desse, né? Uma linguagem lá. E na programação 2 é linguagem C++, se eu não me engano. Vocês podem me confirmar isso mesmo? É isso mesmo. Silab e depois C++.
Isso, é isso mesmo, então. O negócio é que muitas vezes você aprende aquele beabá ali, né? E só que quando você tem a demanda na sintaxe do MATLAB, né? E aí vira e mexe, a gente fica com aquela dúvida, né? Por exemplo, uma coisa que se eu perguntar para vocês assim, lá na linguagem C tem o do while, no MATLAB tem do while, é um comando de bloco, de Eu, repetição. eu acho que não tem, não, hein? Não tem, né? Então, olha só, vocês vão ver que os outros comandos, o if else, né? Ele tem uma sintaxe bem assim, parecida com a linguagem C. Não é igual. Então, olha lá, eu abri aqui agora, deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte. Então, se vocês tiverem, né? Então, aí tem uma sintaxe que está usando o if else. Ó. Então, tá aí, ó, clear all, né? Apagar a tela, close all, fecha todas as janelas. Então, olha lá, ele está pedindo aqui, nota 1 igual. Esse nota 1 igual, esse comando input aí, seria como se fosse aquele CIN lá, tá? Digite a nota da prova 1. O que você digitar aqui, ele vai guardar na variável nota 1, tá? Nota 2. O que você digitar, ele vai guardar na nota 2, tá? Nota 1 mais nota 2, divide por 2, ele vai guardar na variável média. Aqui ele está mandando imprimir o valor da variável, né? O valor que ele calculou, e ele está fazendo um if. Se média maior ou igual a 7, parabéns, tá? Se não, aí ele está dizendo que a pessoa tente outra vez, tá? Então, esse comando de bloco if else aqui, pessoal, nós não temos tempo disponível para fazer um curso, né? Só de MATLAB, tá certo? Mas eu disponibilizei aqui para vocês, ó, um kitzinho com vários exemplos. Então, essa é a sintaxe do if else, tá? Se você quisesse saber qual que é a sintaxe da if, else if, né? Seria essa outra anotação aqui, ó, tá? Então, o que eu fiz aqui nesse material? Tá? Então, peguei, né? Tem uns scripts mais básicos, eu converti, né? Fiz os exemplos, cada pasta dessa aqui tem um script com exemplo, e dentro do roteiro, eu apresento alguns exercícios aí para vocês treinarem, tá? Eu consegui converter isso aí para MATLAB, eu tenho isso aí para programação em C. Mas nem todos os scripts, pode ser que tenha um ou outro aí que esteja com a anotação em C, tá? Aí assim que eu terminar, eu vou disponibilizando aí para vocês. Então tá aí. Aí eu dei alguns exemplos, se eu estivesse dando programação para vocês, um ou dois, esses seriam os scripts aí que eu usaria, tá? Alguns exemplos. Aqui, por exemplo, eu acabei de ver um exemplo aqui que está com erro, tá vendo? Esse include aqui é da linguagem C. Esse código é da linguagem C. Ah, tá. Aqui eu pedi, converta o código da linguagem C padrão para MATLAB, né? E depois eu dou um exercício aqui, ó. Alguns exercícios, tá? Mas nós não temos tempo, né? Para ter um curso, nosso curso é de processamento de sinais. Então, vou deixar aí a critério de cada um. Recomendo que vocês realmente invistam tempo, se estiver ainda meio enferrujado, né, com o MATLAB. Tem muita gente que muitas vezes vem de transferência ou vem de aproveitamento de curso e tem algumas dúvidas, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o switch. Olha lá, vamos pegar aqui o switch. Comando switch, olha lá, switch N. Não tem aquele abre chaves, fecha chaves, né? Case -1, case 0, case 1, otherwise, né? Na linguagem C, isso aí se chama case, né? Como é que é o switch, case, tem tanto tempo que a palavra é default, né? Default. Você passa um tempo que você está sem mexer com isso aí e acaba que você vai esquecendo. Mas então, pessoal, tem aí um exemplo para cada script, tá? Do while, né? Então, olha lá, o loop do while. O loop do while, você não tem esse loop do while na linguagem no MATLAB. O que a gente faz é um artifício, né? O do while, você começaria lá o loop lá com do, né, na linguagem C, e fecharia o while lá embaixo.
No caso aqui do MATLAB, não tem o comando do while. Então, qual é o artifício? Eu fiz um while 1 aqui, tá certo? Comecei o contador aqui igual a zero. Fiz um disp aqui só para ele imprimir dar um print na tela. E aí eu testo. Se o contador for menor que 10, eu incremento. Contador igual a contador mais 1. Se não, esse break aqui, quando você coloca um break dentro da estrutura de repetição, ele abandona o laço. Então, essa aí é a maneira de você implementar um do while dentro do MATLAB. Tá certo? Então, essa aí seria a maneira. Ele está fazendo um teste no final, né? E aí ele está executando aqui um bloco, ele executa pelo menos uma vez, e depois ele faz esse teste com esse if, né? Mas, infelizmente, não tem o comando do while aí, assim como nós temos lá na programação em C, tá? Bom, aí os outros comandos são muito parecidos, ó. O while, né? O while é muito parecido, tá? Não tem aquele abre chaves e fecha chaves, tá? Uma coisa que que eu gosto de chamar a atenção, né? É que aí tem o while, tem o for, a anotação do for. Às vezes você está lá no laboratório sem o livro, está sem internet, bate aquela dúvida. Como é que é a sintaxe mesmo, né? Então tá aí, ó. For, contador igual a 1. No caso, ele está indo de 1 até 10 e o step dele está sendo 2. Ele está indo de 2 em 2, tá? 1, 3. Quando essa lógica aqui, esse contador tiver com valor maior que 10, aí ele para a repetição e ele abandona o laço. Então tá aí um exemplo para cada comando. Vetor. O vetor aqui, o que a gente fala disso, mas um belo dia a gente estava fazendo um trabalho no laboratório e o nosso grupo, né? Como eu mexia muito com programação em C, eu estava com aquele enraizado na cabeça, a gente estava construindo toda uma lógica assumindo que a primeira posição do vetor era zero. Tá? E aí, eu gosto de colocar esse exemplo aí, pessoal, porque, olha lá, B igual a 2, 3, né? Criou um vetor de duas posições, o A aí, ele criou uma matriz, né, de 4 por 4. Mas aí vocês têm que lembrar de alguns detalhes, né? Por exemplo, essa multiplicação aqui é uma multiplicação vetorial, né? Quando ele quer fazer uma multiplicação escalar, ele usa um ponto asterisco, tá? E lembrar que a primeira posição do vetor sempre é 1 no MATLAB. O índice é 1. Se você tentar colocar índice 0 lá, ele vai dar erro, tá certo? Então, esses detalhezinhos assim, deixa eu pegar um livro aqui que eu tenho aqui, que é um livro muito bom. Só um minuto aí. Esse livro que eu vou mostrar para vocês, eu estava... Na aula passada eu não estava com ele aqui em mãos, tá? Mas é um livro que eu gosto de ter ele aqui perto, para falar a verdade. Ele é um livro, ó, MATLAB para engenheiros, tá? Aí, no início lá do meu curso, né, eu peguei esse livro e dei uma estudada assim, tirei um final de semana, peguei o primeiro capítulo, falei, não, vou dar uma lida no capítulo. Como eu já conhecia de programação, tinha feito programação 1, programação 2, é uma leitura mais rápida, né? Então, o que eu fiz? Peguei o capítulo 1, peguei o capítulo 2, 3, 4, foi até o final, até arquivo. Lógico que você não vai decorar, né? Mas olhando a sintaxe do livro, né? Do MATLAB. Depois isso me ajudou muito, porque eu tinha os exemplos, e toda vez que eu bati uma dúvida ou outra, eu já sabia em qual ponto que eu ia, né? Uma dúvida, por exemplo, o E comercial no MATLAB booleano, como é que é o símbolo? Na linguagem C, a gente sabe que é 2E comercial. Aí no MATLAB, aí tem que ir lá bater e dar uma olhada para ver qual é a sintaxe, tá? Bom, então o material está aí. Esse material, como eu mostrei para vocês, estou mostrando a estrutura. Um outro negócio que a gente apanha muito, matriz, né? Eu acho que vocês já estão mais acostumados, é string, texto, né? Na hora de trabalhar com texto, como é que você trabalha com texto aí dentro da... Tá, eu estou compartilhando, né? Estou mostrando aqui um exemplo para vocês, ó. Esse script aí, ó. Nome 1 igual a belo, né? Nome 2 igual a horizonte. Aí eu quero concatenar essas duas strings aí, ó, esses dois textos, né? Aqui que eu fiz, cidade igual
O MATLAB ele é uma linguagem interpretada, né? Ele vai executando o script. Olha lá, ele pegou o texto nome 1, nome 2, colocou um espaço no meio, isso aqui virou um texto só. Se você fizer DISP igual capital de Minas Gerais, vírgula, vai aparecer, então, Belo Horizonte. Tá? Bom, aí tem um outro aqui que eu vou mostrar para vocês também, que é função. Né? A rigor, pessoal, na hora que você vai criar os seus programas, a gente vai criando aquele script, daqui a pouco o script está gigantesco. Né? Uma boa prática que a gente aprende lá na programação é trabalhar com o conceito de modularizar o programa, quebrar o programa em partes menores, tá? E isso, dentro do MATLAB, se chama criar função. Criar função. Aí tem um exemplo aqui, ó, que eu chamei aqui perímetro, o nome do script, né? Aí usei a palavra reservada aqui, ó, function. Aí o que eu fiz? Perímetro. Esse perímetro aqui está recebendo lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4. E está retornando em resultado em segundo, né? Quem está aqui dentro do colchete, ó. Então, eu estou pegando lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4, somando e guardando na variável soma, tá? Depois, lado 2, aí eu mexi nesse script e acabou que, quando eu fiz aqui, resultado igual a soma. Então, o primeiro parâmetro aqui, na hora que ele chamar a função, perímetro, o primeiro parâmetro vai vir a soma de todos os lados, tá? Se eu quiser apenas o lado 2, o valor do lado 2, eu criei uma variável chamada segundo e coloquei lado 2, atribuir para segundo, tá? Então, está aqui declarada a minha função, tá certo? E aqui a minha variável teste aqui, ó, ele fez, olha lá, perímetro igual, passei um parâmetro para ele com valor 10, 5, 2 e 1, tá certo? Então, na variável m ele vai jogar a soma, que seria o perímetro mesmo, e na variável y ele vai jogar o valor 5 que eu estou passando como parâmetro, tá certo? Então, aí está um exemplo de função. Automação, o pessoal vê bastante programação, mas na elétrica não. Tá? Então, na elétrica, quando a gente chega com esse script lá, o pessoal gasta um tempo, né, eu dei aula para engenharia elétrica lá no Cefet, em Belo Horizonte, então a gente gastava um bom tempo aí com esses scripts, tá? Mas lá era programação. Bom, aí função, arquivo, tem exemplos aqui, tinha, né? Depois eu vou dar uma revisada aqui, tá, pessoal? Com um arquivo, né? Modo texto, modo binário, tem que atualizar isso aí. Bom, então é isso, tá? Então, 8 e 6 agora, pessoal, eu falei com vocês que eu dei o roteiro prático 1, e aí eu vou aproveitar para explicar um pouco aí sobre frequência de amostragem. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é esse roteiro prático aí. Professor, só uma dúvida. Sim, sim. Aquele arquivo que você mandou antes do link, Sim. TXT, é o quê? Ah, tá. Quem que tá? Só um minutinho, a Maria Emília? Isso. Maria Emília, é o seguinte, toda aula, você não veio, você veio no outro encontro? Não, né? Não. Ah, tá. Então, tudo bem. Toda aula, eu disponibilizo o que eu vou dar naquela aula para vocês, o script, do que está sendo visto. Então, por exemplo, hoje, no início da aula, eu mostrei para vocês, ó, deixa eu compartilhar minha tela aqui agora. Então, olha lá, o nosso script de hoje, então, olha lá, esse arquivo texto são as informações da aula, do encontro. Então, por exemplo, o que nós vamos fazer na etapa 1? Na etapa 1, nós concluímos os slides que eu disponibilizei para vocês na aula passada. Qual que é a etapa 2? A etapa 2 eu vou mostrar para vocês o roteiro prático 1. Ok? A etapa 2 é só para vocês terem, além da gravação,
eu vou dar aula para vocês seguindo esse script aqui, é a nossa programação da aula. Depois eu pego a aula e coloco no YouTube, tá certo? Se porventura tiver alguma aula ou outra que você não assistiu, você vem aqui e olha nesse script o que foi dado. Tá joia, obrigada. Ok? E esse arquivo, e além desse arquivo, Maria Emília, tem um arquivo muito importante, que é o arquivo que ele é um sumário, que eu vou mostrar aqui para você. O que é esse sumário? Cada aula, nesse sumário, eu vou colocar a data do encontro, quando ele foi realizado, e o link da aula da gravação. Aqui no primeiro encontro nosso, eu estava com problema de saúde, né? Então, a nossa aula foi assíncrona. O segundo encontro, a aula foi assíncrona. O terceiro encontro, o encontro foi síncrono, e a gravação está nesse endereço. Então, o que vai acontecer? Se você quiser perguntar assim, o que foi dado nesse encontro, nesse primeiro encontro da aula assíncrona? Você vai pegar o respectivo script daquele dia. Então, como foi a primeira aula, basicamente o que nós fizemos foi a apresentação da ementa e a apresentação dos alunos, tá? Mas dá para você ter uma ideia aqui do que foi dado, tá? E na aula 2, que foi assíncrona também, eu passei algumas orientações, ó, que foi justamente sobre o material do MATLAB. Então, se você ler aqui, Maria Emília, você vai ver, ó, parte 1, etapa 1, baixe o material MATLAB básico. Etapa 2, etapa 3, tá certo? De modo que toda vez que o nosso encontro for assíncrono, você tem uma orientação aí sobre o que fazer para aquele encontro. Tá bom, obrigada, professor. Então, tá bom. Então, vamos lá, então, pessoal. 8h10 agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu acredito que vocês já tenham tentado fazer esse roteiro prático 1 aí. Ou vocês querem que eu dê uns 10 minutos aí para vocês tentarem fazer ele? Ou quer que eu já vou fazendo junto com vocês aqui? Oito e 10, tá, pessoal? Como o nosso tempo está meio curto, acho que eu vou, já que ninguém falou nada, eu vou escolher. Eu vou fazendo ele junto com vocês aqui, tá? E depois nós vamos colocando o que eu quero aí que vocês tenham, que vocês consigam trabalhar. E eu vou aproveitar, né? Então, o que ele está perguntando para vocês, ó. Vou pegar um script desse qualquer. Na hora de colocar os ruídos, é que eu acredito que vocês vão começar a ter problema. Então, ó, simule os sinais de tensão de uma rede elétrica trifásica de baixa tensão da CEMIG. Tá certo? Então, ele está dizendo para vocês, se fosse um sinal monofásico, seria um sinal que a frequência seja de 60 Hz, porque a gente sabe que a rede elétrica é de 60 Hz, amplitude RMS do sinal é 127 volts. Amplitude não, desculpa, o valor RMS do sinal. Se o valor RMS é 127, para eu saber o valor de pico, eu multiplico 127 por raiz de 2, tá? Então, beleza, vamos fazer esse ponto aqui. Essa parte que eu vou deixar por conta de vocês nessa revisão aí, tá? Então, vamos fazer aqui o exercício 2. Então, vou pegar aqui eu posso pegar um script desse qualquer, mas vamos pegar aqui vou pegar um script desse aqui e vou mudando ele aqui, tá? Exemplo 1, prática. Eu vou colocar aqui, renomear prática 1. Bom, se a gente tiver... Abrir. Bom, aqui, pessoal, aliás, não aproveitei nada, né? É uma mania de ficar dando Ctrl+C e Ctrl+V. O que eu vou começar esse script aqui, pessoal? Eu vou começar dando um clear all, tá? Um close all, para ele fechar todas as janelas, e um CLC para ele limpar minha área de memória da tela, tá? Bom, o meu sinal aqui, pessoal, já que ele falou que é sinal de tensão, eu vou chamar de V. V é igual, o valor de tensão da rede elétrica da CEMIG é 127. 127 vezes raiz de 2, SQRT2, tá? Vezes
Esse vezes aqui agora ele é muito importante. Cosseno de quanto? 2 que multiplica π vezes a frequência básica da rede elétrica. Qual que é a frequência básica da rede elétrica da CEMIG? 60 Hz. Certo? Vezes, eu preciso criar um vetor T. Porque dentro desse vetor T que ele vai... eu preciso criar aqui, então, ó, eu vou chamar aqui de frequência de amostragem, FS. A frequência de amostragem são quantos pontos eu quero pegar dentro de um determinado ciclo. Tá? Vamos colocar esse valor aqui igual a 1000 pontos. Para 1000 pontos aí, minha frequência, o número de pontos que eu quero dentro para esse sinal aí. Então, se eu pegar minha frequência de amostragem FS, eu vou criar um vetor tempo T. Esse vetor tempo T, eu quero um sinal que vai de 0 até a minha frequência de amostragem menos 1. Tá? Eu vou dividir isso aqui pela própria frequência de amostragem. E vai criar um vetor tempo aí, ó, que vai estar 0, e o meu período de amostragem vai ser um ΔT, que é 1 sobre Fs. Aí vai pegar 0, o meu ΔT, o próximo, e até chegar no valor máximo da minha frequência de amostragem. Certo? Bom, então meu V aqui vai ser V que multiplica esse T aí, ó, esse parâmetro T. Então, aqui agora eu vou dar um plot. Plotar T em função de V. Então, aqui está praticamente meio caminho andado, ó. Nós vamos ver o que vai aparecer aí nesse gráfico aí. Eu estou com o MATLAB aberto, vou jogar lá dentro do meu. Então, o que aconteceu, pessoal? Mostrou aqui para mim, ó, 0 a 1. 0 a 1, pessoal, porque eu mostrei apenas um ciclo. Aliás, 0 a 1 é a janela, desculpa. O sinal tem 60 Hz, 60 senoides dentro dessa janela aqui. Se eu der um mais aqui, ó, eu vou ver as minhas senoides ali, bonitinha ali, tá certo? Então tá aí, ele está mostrando meio quadradinho aí, porque a frequência de amostragem está baixa. Então isso aqui seria um sinal, se eu aumentar aqui essa frequência de amostragem aqui, aquele sinal vai ficar com uma cara melhor ali, tá? Então, vamos voltar aqui, vamos fazer ele de novo, ó. Vou tirar isso, colocar um ponto e vírgula aqui, ó. Esse V aqui, para não ficar aparecendo aquele monte de valor numérico ali. Então, eu vou dar um Ctrl+C, vai fechar as janelas. Então, a minha amplitude do sinal está próxima a 179, né? E aqui, se eu contar dentro dessa janela aqui, vão ter 60 senoides. 60 ciclos, né? Aí, uma coisa que a gente vai acostumar sempre a falar também é usar a notação. O que é um ciclo? O ciclo é isso aqui, ó. Cada repetição dessa senoide aqui é um ciclo, né? Como eu estou falando em sinal elétrico, olha só que interessante. Se eu dividir 1 sobre 60, pessoal, dá o tempo de um ciclo. O tempo de um ciclo dá aproximadamente 16,6 milissegundos. Eu cortei esse sinal aqui no ponto aqui, mas se eu tivesse cortado ele no 0, ele começou um ciclo, diminuiu, no instante 0 aqui, que ele chega em 0, ele está aproximadamente em 16,6 milissegundos, tá? Então, é o tempo, 1 sobre 60 vai dar 16,6. O 6 aí vai dar uma 66666, tá? Bom, então, se fosse um sinal monofásico. Se fosse um sinal monofásico, está pronto. Tá certo? Só que ele não quer um sinal monofásico, ele quer um sinal trifásico. Sinal trifásico. Simule os sinais de tensão de uma rede elétrica trifásica, de baixa tensão. Bom, então vocês aprenderam lá que um gerador trifásico, eu vou colocar aqui a minha frequência de amostragem, eu joguei 10.000, eu vou jogar o sinal da fase A. Então, eu vou criar aqui, ó, fase A. Primeira fase minha aqui, tá?
Essa fase A aqui, ó, eu vou colocar fase A igual a 120 e vou mandar dar um plot nessa fase A. Então, se eu... Só mudei o nome das variáveis, tá? Se eu mandar dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, então não mudou nada. Só tem uma fase aqui dentro. Tem 60 ciclos dentro dessa janela. Tá certo? Bom, o que é a fase B, pessoal? A fase B é um sinal de tensão elétrica que ele está defasado 120 graus com relação a essa fase A aí. Tá? Então, eu vou colocar que vai ser 127 vezes raiz de 2, cosseno de 2π60 mais 120 graus. Bom, 120 graus, pessoal, seria se fosse, né, essa sintaxe aí, nós temos que entrar com ela em radiano. Então, nós precisamos converter isso aí para pi radiano. Vou colocar menos aqui porque está atrasado. Menos pi dividido por 180. E aí eu vou mandar imprimir aqui, ó, essa fase A não é A mais, essa fase vai ser B. Então, eu vou ter uma fase B aqui, ó. Menos 120 graus, né? Se fosse 180, simplificava com 180, seria menos π, tá certo? Então, cada grau que você colocar aqui vai dar uma fração aqui em radiano dessa defasagem, tá certo? O sinal está defasado, então é menos. Se eu mandar, então, dar um Ctrl+C aí, mandar ele dar um Ctrl+V, então agora o sinal começou a ficar mais... Então, olha só, apareceu lá para mim um sinal, se eu pegar um determinado ponto desse sinal aqui, tá certo? Do azul, o sinal vermelhinho aqui está defasado 120 graus do sinal da fase A. No instante zero, a fase A é zero. O valor da tensão da fase A é zero. Tá? No instante, em que momento que esse camarada aqui, que a tensão vai ser zero? 120 graus depois. Tá certo? Esse 120 graus depois aqui é uma fração de π. Tá certo? Bom, então agora nós temos que fazer a fase C. A fase C, então, ó, olha só que interessante. A fase C vai ser igual. Mesma coisa da de cima. Só que a defasagem agora é 240 graus. Então, esse 120 aqui vai mudar para 240. Eu vou mandar dar um plot aqui, T, fase C. Vou mandar, então, ele salvar todos esses camaradas. Fase C. Então, vou mandar ele... Então, vou mandar dar uma aproximação aqui para ver como que ficou próximo de um ciclo. Então, acho que meu zoom não ficou bom, não. Espera aí, só um minutinho. Então, dei aqui um zoom, tá? Vou dar um zoom aqui no instante tempo aqui. Então, tá aqui os três sinais defasados. Bom, aí, pessoal, quando a gente está trabalhando com simulação, né? Aí na automação, a gente faz um sinal desse aí, beleza. Ótimo, perfeito. Vou entregar o relatório, vou ganhar 10 nesse relatório, tá? Só que na hora que você vai no medidor de energia, que ele te mostra as três fases, vocês vão ver que esse sinal vai ficar todo bagunçado. Eu estou numa mesa aqui, que eu tenho ali os sensores, né, para medir esses três sinais de tensão, que poderiam ser três transformadores, tá? A gente vai precisar simular. Mas, e os ruídos? Como é que a gente simula esses ruídos aí que aparecem nesses sinais? Tem ruído, né? Como é que a gente... Bom, aí nós vamos aprender a simular esses ruídos aí, né? Tem ruídos aceitáveis, tem ruídos aí que a gente não pode... Nós não podemos ignorar esses ruídos aí, tá?
Então, pessoal, ele colocou assim, simula os sinais de tensão de uma rede elétrica trifásica de baixa tensão. Então, não precisa mais falar para a gente qual é a frequência em Belo Horizonte, frequência 60 Hz. Se a gente fosse para os Estados Unidos, esse 60 aí mudaria para 50. Tá certo? A fase A, aqui, ó, a fase B, ela está defasada 120 graus. A fase C, ela está defasada 240, ou adiantado quantos graus? 120, não? 120 graus aqui, exatamente. Então, Professor, sim, eu posso simplificar essa 2π/3 só para pode. harmonizar? Pode, né? Aqui você pode fazer o que você quiser. Na verdade, assim, o importante para nós lá é o gráfico. O que você está simulando, entendeu? Tipo assim, é isso aqui que importa, né? Na hora que você estiver simulando aqui, é você bater o olho aqui, ó, e começar a ter uma visão crítica com esses valores aí que nós estamos vendo, tá? Beleza? E aí eu vou dar uma dica para vocês aqui, pessoal. Um negócio que depois que a gente vai aprendendo, né? Veja bem, existe um negócio chamado sequência de fase, né? Se você for na rede elétrica e tiver identificado, lá nos cabos vai estar identificado para você assim, quem é a fase A, quem é a B e quem é a C. Tá certo? Mas na maioria das vezes, pessoal, quando você chegar lá, não vai ter essa identificação. Você não vai saber quem é A, quem é B e quem é C. Se você tiver um medidor de energia, você põe as 3 pontas lá, ele vai dizer para você qual é a fase A, qual é a B e qual é a C. Ele vai te mostrar do jeito que eu vou mostrar aqui para você, ó. Eu vou desenhar aqui os fasores, ó. Vou desenhar os fasores aqui, tá? Você jogou os cabos lá. Imagina que você está trabalhando com a sequência de fase positiva. Positiva. Na hora que você jogou as 3 pontas, ele vai colocar assim, ó, fase A. Positivo, pessoal, no sentido anti-horário, se ele está trabalhando com o que ele chama de sequência de fase ABC, a próxima fase que vem aqui, ó, elas estão defasadas 120 graus. Tá? 120 graus. 120 graus. Aí, se tem identificação, você vai olhar o cabo lá, vai estar assim, a outra ponta vai estar lá, B, e a outra ponta vai estar C. E essa sequência lógica que vai rodar, vai bater A, B e C. Tá certo? Só que você chegou lá na rede, não tem identificação nos cabos. Não tem. Aí você pegou as 3 pontas do medidor e amarrou eles lá de uma maneira qualquer, tá? Na hora que você olhou lá no visor do medidor, deu A, C e B. Você bateu o olho, não deu a sequência que você quer, tá vendo? A, B, C. Então, qual é a artimanha que você vai usar? Você vai fixar uma ponta num cabo e vai assumir que aquela ali é a fase A. Você ligou os outros dois, não deu a sequência que você quer, está dando C e B. Com essa fase A fixada, se não deu a sequência que você quer, você vai lá nas pontas e inverte. Na hora que você inverter, vai dar aqui o B e vai dar aqui o C. Ele vai inverter. Então, esse é o pulo do gato aí na hora que você quer uma sequência lógica. Aqui eu não estou falando de identificação física, não. É uma identificação lógica. Ele quer que apareça uma fase A, depois apareça uma fase com uma defasagem de 120 graus que seja a B, e que apareça depois uma 240 graus que seja a C. Se você mudar a referência aí, pessoal, não tem problema. Ah, minha referência é a B, não tem problema. Depois da B tem uma fase e tem, né, e a sequência de fase está correta, tá? Imagina, vamos fazer uma analogia que vocês vão lembrar do que eu estou falando com vocês, tá? Vou mudar essa figura aqui. É porque isso aqui, explicando sem estar no laboratório, é meio... Você tem um motor. Você tem um motor lá. E o motor tem 3 pontas.
R, ele vai ter um RST lá, tá certo? O que vai acontecer? Você tem os três, vamos chamar aqui de A, B, C. E o motor tem um eixo. Ele tem um eixo aqui, ó. Esse eixo aqui vai girar de acordo com a ligação que você fizer lá no seu motor trifásico. Motor de indução trifásico. O que acontece? Você vem aqui no A e liga esse A aqui no R. Só que na hora de pegar o B aqui e ligar no S, você inverteu. E depois, na hora de ligar o C aqui no S, você inverteu essas duas fases. Significa que, em vez de ele estar fazendo uma sequência lógica ABC, na hora que você fez essa inversão, ele está indo A, C, B. Significa que o eixo do seu motor aqui, em vez de girar para um determinado sentido, ele vai girar no sentido oposto. Ele vai girar no sentido oposto. Porque a sequência de fase aqui, ó, está errada. Logicamente, você queria uma, ele está dando outro. O que você faz? Você mantém o A aqui, ligado no seu R aqui, e inverte essas outras duas, porque as duas é que estão invertidas. Na hora que você fizer essa inversão de fase aqui, o motor vai girar no eixo que você gostaria. Tá? Então, só a título de curiosidade, tá certo? Bom, depois a gente vai ver mais isso aí, tá? Isso aí, depois vai ter um dia que eu vou falar só sobre isso aí. Bom, agora, pessoal, a letra A está pronta. A letra A está pronta. Só que ele pediu para você a minha frequência base, a frequência do sinal elétrico da rede da CEMIG em Belo Horizonte, é 60 Hz. Mas ele disse o seguinte: inclua nesses sinais as componentes harmônicas de segunda e terceira ordem. De segunda e terceira ordem. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Se eu tivesse só a fase A, pessoal, eu vou fazer só com a fase A primeiro, só para a gente entender isso aqui. Vou pegar a fase A. Fase A, qual é o primeiro harmônico? Qual é o primeiro harmônico do sinal elétrico do sinal elétrico da rede da CEMIG? É a própria fundamental, é 60 Hz. Tá? Qual é o segundo harmônico? O segundo harmônico, pessoal, é 2 vezes 60. 120 Hz. Então, eu vou misturar nesse sinal uma frequência de 120 Hz. Então, vai ser 127 vezes raiz de 2, cosseno, em vez de 60 aqui, eu vou multiplicar por 2. Eu quero um sinal cuja frequência desse sinal é 2 vezes o valor da frequência fundamental. E depois eu vou somar esses dois sinais. Frequência, o meu sinal resultante, aqui, ó, sinal vai ser igual fase A, mais essa fase A de 120 Hz, somar os dois sinais. E na hora de plotar o sinal aqui, ó, eu vou mandar plotar o sinal. Ou seja, eu estou mandando plotar o sinal da fundamental e mais os 120 Hz. Vamos ver. Ô, professor, Sim? no exercício lá, eu não sei se é o mesmo, né? Estava falando que a amplitude também divide por 2. Isso, nós vamos mudar isso aqui agora, na sequência, tá? Bem lembrado. Eu vou mandar plotar o sinal. Por que eu vou mandar plotar esse sinal aqui, do jeito que está aqui? Porque o que vai acontecer? Olha como é que esse sinal vai começar a ficar. Tá vendo? Ele ficou... Isso aí, pessoal, é a somatória de duas senoides. Só que, como a amplitude está igual, vocês vão ver que a amplitude é como se ele estivesse falando assim, a amplitude dos 60 Hz, né? Está tendo o mesmo efeito no sinal que a amplitude do 120. Da amplitude do 120. Isso, na prática, pessoal, não é verdade. Vocês vão ver que na hora que a gente medir esse sinal, lá no gráfico de espectro vai dar 60 Hz, e depois o terceiro harmônico, o quinto harmônico, vai dar uma amplitude muito pequena.
Inclusive, a gente, na prática, a gente diz assim, você vai considerar até o quinto harmônico, que vai ter um sinal com a frequência próxima, mas a amplitude dela é pequena, tá? Então, o que ele está colocando aqui é o seguinte, para tentar simular isso, 127 vezes raiz de 2 cosseno, eu vou dividir essa amplitude aqui, ó, pelo valor do índice harmônico. Então, esse índice harmônico aqui é o 2. Então, eu vou dividir esse valor aqui, ó, da amplitude pelo índice harmônico 2. Estou dividindo por 2. Simulando, tá, pessoal? Simulando. Eu estou fazendo o sinal aproximar o mais, de modo mais, mais próximo, né? Não tem como, isso aqui é simulado, é sinal simulado. Então, eu vou fazer isso, ó. Depois eu vou no programa. Eu ficou um sinal aqui, né? Dividido por 2, cosseno de 2πft. Então, vamos mandar agora. Então, olha só. Dividir, então, a amplitude do sinal por 2. Diminuir um pouco ali, olha lá. Ele mexeu na amplitude, olha lá. Olha a amplitude do sinal, como é que ficou lá. Ó. O sinal está indo, num pico dele ali, está indo em 250. Tá? Está ficando com uma característica aí toda meia doida. E agora eu vou colocar o terceiro harmônico, a fase C. A fase A. Só que a fase B, nós temos que considerar o quê? A defasagem. Menos, aqui, π vezes 120 graus, né? 120 vezes π dividido por 180. 180, tá? E essa amplitude aqui, ó, essa aqui não muda. É fase A 120, fase B 120. Literalmente, pessoal, nós vamos fazer esse somatório. Tem hora que você olha no medidor, você não consegue nem decifrar que aquilo ali é um sinal senoidal. Mas é assim que funciona. 120, fase B 120 e fase C 240. Fase A 120 Hz, fase B 120. Daria, eu colocaria assim, segundo harmônico, né? H2, vou colocar assim, H2, para não confundir lá com a frequência. H2, harmônico 2, harmônico 2, harmônico 2. E tem que lembrar dessa defasagem aqui, ó, 180, 120, 180, dividir pelo índice harmônico que ele está pedindo. É sobre 180, professor. Ah, tá, dividido por 180, exato. Não me preocupa muito com a forma de onda por enquanto, não, tá? Porque vocês vão ver que isso aí vai ficar meio dividido por 2, e aqui vai dar o menos 240. Cosseno, menos aqui é 240. Beleza, aí desde que isso esteja certo, então eu vou fazer fase A, B e D. Então eu vou somar a fase A, essa fase A aqui com essa fase. Eu tenho um programa aqui que eu fiz, tá, pessoal, para simular isso de uma maneira gráfica, tá? Você vai escolhendo, ele vai gerando para você, mas a gente acompanhar aqui tem que ser dessa maneira aí. Bom, então tá aí, fase A, H2, H2, H2. Mandei plotar o sinal. E aí, se você agora, tem dois símbolos multiplicando aqui. Então tá lá, ele tá dando um sinal meio esquisito aí, tá? Olha lá. Tá vendo? Ele vai entortando esse sinal aí. Aqui, então, está o fundamental mais o segundo harmônico, para todas as fases. Na verdade, eu somei ali, eu fiz errado, né? Na verdade, eu tinha que fazer fase A. Na verdade, eu vou somar. Tem que fazer a fundamental para A, primeiro. Dividido por 2. Eu vou fazer esse 2 vezes 60, é somar ele na fase A. Peraí, 2 vezes 60. Fase A
harmônico da fase A, o segundo harmônico, qual é o valor? Dividi por 2, multipliquei por 60. Terceiro harmônico, fase A, H3. Dividi por 3, multipliquei por 3. Tá certo, pessoal? Aí, a fase A minha aqui agora, fase A igual fase A mais esses componentes harmônicas aqui, ó. Mais essa fase H3. Aí, na fase A, está somado os harmônicos. Eu tenho que fazer a mesma coisa agora para a fase B. Então, vou fazer aqui fase A, fase B. Então, a fase B agora vai vir esse mesmo valor mais 120, que multiplica π dividido por 180. Tá certo? Menos, né? Menos. Fase A. E os valores harmônicos aqui, ó, vai ser fase B. Isso aí tem que ter uma paciência, porque tem hora que a gente... Fase C, fase B, H3. 127, que multiplica, que eu vou dividir por 3, dividir por... Aqui é 2 e 3, né? 2 e 3. 3. E o ângulo aqui é esse ângulo. Esse ângulo aí, ó, fase B, 180, 120, segundo harmônico, multiplica por 2. Multiplica por 2 aqui, ó, 2 vezes 60. Terceiro harmônico, 3 vezes 60. E depois eu fiz fase B, soma os 3 sinais, fase B, H2, fase B, H3. Na hora de plotar os sinais aqui, ó, então, eu vou fazer T, fase A, vírgula, T, fase B, T, fase C não tem. Vou deixar para vocês fazerem, então. Fase A, fase B e fase C. Então, os ângulos aí, né? Aqui é importante para nós. Olha. Então, os sinais vão ficando bem degradados, tá? Essa fase, esse segundo harmônico, vocês vão ver que não tem, tá? Mas é só título de... Nós estamos simulando apenas. E aqui, para concluir, vocês vão fazer a mesma coisa. Criar a fase C, para ele terminar aqui, tá certo? E aí manda plotar. Bom, o de diferente aqui, pessoal... Ah, tá. Exercício 3. Inclua os segunda e terceira harmônica. Até para vocês irem acostumando, nem pedir para eu colocar o segundo. Dividido pelo índice harmônico. Para dar esse efeito aí. Esse dividido pelo índice harmônico é uma maneira de simular que, na medida que os harmônicos eles vão ficando com uma ordem mais alta, a amplitude deles vai diminuindo, vai decaindo. Tá? Em uma rede típica, aí, acima do quinto harmônico, ele vai ficando com valor, uma amplitude bem baixa. Tá certo? Bom, então é isso. Então, esse roteiro prático era isso. Tá? E agora, o que nós vamos ver na sequência? Tá? Nós vamos aprender a continuar aí com os fundamentos, aprender a simular, né, sinais com série de Fourier, aprender a reconstruir esses sinais e aprender a simular ruído dentro desse sinal, né? Aprender a trabalhar com ruídos aí, tá certo? Bom, 8h40 agora, pessoal, o que eu tinha planejado para a aula de hoje era isso. Estou à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida. Até quinta-feira, tá? Por enquanto, esses encontros nossos eles vão ser síncronos, porque a gente precisa ter uma interação aí nessa parte inicial maior, tá bom? Alguém levantou a mão aqui? Sou eu, Geraldo. Sim, pode falar, Anderson. Deixa eu perguntar, assim, na prática, como é que funcionam esses harmônicos? Assim, o que faz esses harmônicos surgirem na rede e o que na verdade, eles significam, assim? Tá. Perfeito, Anderson. Anderson, é o seguinte, se fosse só o sinal limpinho lá da usina da CEMIG, chegaria aos 60 Hz com uma senoide perfeita, tá? Só que hoje tem as fontes chaveadas, né?
A fonte chaveada vai jogar uma frequência diferente, um determinado sinal na rede. A sua fonte do seu notebook é uma fonte chaveada. É um chaveamento lembra lá do Joca explicando aqui os conceitos lá dos conversores? Para gerar um sinal alternado, usando um conjunto de outros tiristores, você modula um sinal de frequência no valor que você quer. Inversor de frequência, o software starter dentro de uma indústria, dentro de uma planta, você está mudando a característica do sinal, tá? Você tem os 60 Hz é o natural da rede, lá da rede elétrica. O inversor de frequência, o que ele faz? Ele gera o sinal na frequência que eu quero. Quando ele gera esse sinal com a frequência que ele quer, esse sinal está plugado lá na planta. E essa planta está ligada a outros equipamentos. Se não houver um isolamento perfeito, que na maioria das vezes não há, esse sinal ele vai sendo comprometido para frente. Entendi. Você conseguiu capturar mais ou menos? Basicamente, são as cargas que estão ligadas à sua rede elétrica, tá? E que estão interferindo na sua rede elétrica, tá? Por exemplo, se você pegar uma bateria de 12 volts de um carro, ligar uma ponta nesse 12 volts e ligar lá na tomada da sua casa, seu sinal elétrico vai estar deslocado 2 volts para cima. Você incluir um nível DC nele. Nível DC é o quê? Usando o princípio da superposição, você tem um sinal senoidal que está sendo somado com um sinal contínuo de 12 volts, então ele vai deslocar para cima. Tá certo? Existem equipamentos, moinhos. Esse moinho está causando interferência eletromagnética, usando tudo aquilo que vocês aprenderam lá de indução eletromagnética. Imagina uma máquina gigantesca no ambiente industrial. Na hora que essa máquina está funcionando, ela está induzindo nos enrolamentos dos seus equipamentos outras tensões elétricas. Essas tensões vão se somar o sinal da sua rede elétrica. Tá certo? Então, na hora que você medir lá com o osciloscópio, em vez de aparecer aquele sinal bonitinho que a gente está sempre querendo, vai aparecer um sinal todo maluco. Se vocês já viram um sinal de transformador, um transformador, você liga ele lá no osciloscópio, aparece aquela sinal de bonitinha, vai para o ambiente industrial e manda mostrar o mesmo sinal para você ver. Ele vai aparecer todo bagunçado, todo maluco, ou liga o motor lá atrás dele. São vários efeitos. Esterese, corrente parasita, tudo aquilo que nós estudamos lá na física são os efeitos indesejados, temperatura na máquina, tudo isso vai bagunçar o sinal elétrico, vai deformar o sinal elétrico. O sinal não vai ficar do jeito perfeito que a gente gostaria que ele tivesse. Tá certo? Certo, beleza. Beleza, Anderson. Depois eu vou passar uma bibliografia para vocês darem uma lida no artigo bacana, que ele vai explicar isso em maiores detalhes, tá certo? Beleza, tranquilo. Mais dúvidas aí, pessoal? Então, pessoal, caso não, 8h46, então eu vou encerrando por hoje, tá? Uma boa noite para vocês e até quinta-feira. Aí, quem tiver alguma disponibilidade, quinta-feira, eu sei que é um horário meio complicado, que é quinta, no segundo tempo, tem a gravação, tá? E o interessante é que vou procurar sempre colocar coisas mais práticas na quinta, tá certo? Então, quinta-feira a gente vai trabalhar para como é que a gente pega um sinal, extrai quais frequências eu tenho dentro desse sinal. Tá? Eu vou trabalhar em cima disso, usando uma ferramenta, que é a ferramenta que nós temos aí, que seria o algoritmo da FFT dentro do MATLAB. Beleza? Então, boa noite para vocês aí. Valeu, boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, obrigada. Nada.